Olá, meu querido aluno, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de matemática para concursos. E hoje o tema está aqui na tela, inequações do primeiro e do segundo grau. Tudo isso num vídeo só, então já pega teu material, teu papel, tua caneta e vamos embora para a gente entender como é que funciona essa tal de inequação e como ela se aplica em questões de concurso de diversos formatos, tá? E diversas formas também de aplicar isso em questões, tá bom? Então, primeira coisa que nós vamos entender aqui sobre inequações são as diferenças delas para uma equação, tá? Porque quando você fala aqui, ó, na palavra equação, você tem a ideia de igualdade, tá? Isso aqui é misturado com a igualdade, tá? Porque esse equa, vem aí, equação, vem da ideia de equilíbrio, ou então de equidistante, equivalente. Então, quando você tem duas expressões que são equivalentes, né? Então, essa é a ideia de equação. Então, vem da ideia aqui, eu vou até puxar uma setinha, que vem da ideia de equivalência. Já a ideia de inequação, né? Esse pequeno prefixo aqui, in, vem do mesmo prefixo que você utiliza, é o mesmo prefixo que você utiliza para outras palavras, né? Por exemplo, ineficiente, certo? É o contrário de eficiente. Então, inequação seria aquilo que é o contrário de equação. É algo que não é equivalente. Ou seja, há uma que a gente chama de desigualdade. E essa desigualdade é marcada por alguns símbolos que você vai observar, tá? Desigualdade. Esses símbolos, eu vou colocar eles aqui abaixo, são os símbolos de maior e menor que alguns muitas vezes se confundem, né? Qual é qual, né? O maior que assim aberto, o menor que assim por outro lado, que lógico, tudo isso depende de um ponto de vista, tá? Essa pontinha aqui de seta, ela pode ser dita como apontando sempre para o menor. Então, quando você tem esse primeiro símbolo aqui, esse aqui vai ser o maior que, por quê? Porque da forma que nós lemos, né, da esquerda para a direita, nós temos algo maior do que outra coisa. Então, exemplo, você tem aqui, ó, o 5 é maior do que 3, tá? Por quê? Porque da ordem que a gente lê, da esquerda para a direita, nós temos aqui, ó, a parte aberta está sempre para o lado maior. 5 é maior do que 3. Já o símbolo aqui, ó, que é menor que, e ele é chamado de menor, justamente porque quando a gente lê da direita para a esquerda, né, agora a parte aberta vai ficar para o outro lado. Então, ó, 2 é menor do que 10, tá certo? Então, do jeito que a gente lê, a parte aberta sempre vai ficar para o lado maior, tá bem? Então, se você estiver lendo o contrário, você também pode fazer essa leitura, mas desde que você saiba que a parte aberta sempre fica voltada para o lado maior, tá certo? Tudo bem? Outros símbolos que podem aparecer também é o símbolo de diferente. Embora as inequações vão estar focando sempre no maior, no menor, maior igual e menor igual, que eu já vou falar, mas também é importante você entender que o diferente é isso aqui. É quando você fala sobre tudo menos aquilo. Então, quando eu digo que x é diferente de zero, é que x pode ser qualquer coisa, menos o zero, tá? Então, essa ideia de diferente, vou até botar uma seta aqui, ó. A ideia de diferente vem do símbolo que é um igual cortado, e ele traz a ideia, vou colocar aqui entre um parêntese, traz a ideia de que é tudo menos aquilo, tá? Vou colocar aqui abre uma aspa, tudo, porque não é sempre tudo, depende muito do conjunto também, né? Tudo menos ou exceto. Então, viu a ideia de diferente? É diferente de zero, é diferente de um, é que é qualquer coisa menos aquele valor, tá bom? É diferente dele, é excluindo ele da tua solução. Outras misturas também são quando você pega o símbolo, por exemplo, do maior e você coloca uma seta, ou melhor, um tracinho embaixo, e aí ele fica um pouquinho mais ou menos dessa forma aqui, ó. Isso significa que é tanto maior quanto também igual, ou seja, você está considerando igual àquele valor, mas os valores que são iguais ou maiores que aquilo, tá? Então a gente pode chamar aqui, ó, de maior e igual. Tem o tracinho, você está incluindo o igual junto. Mesma coisa para o menor, né? Menor e igual. Então isso aqui é o menor e igual. Costumamos falar tudo junto, né? Maior igual, menor igual, tá certo? E vamos dar uma situação, um exemplo aqui. Por exemplo, você pode
adquirir certos bens sendo maior ou igual a 18 anos. Isso significa o quê? Que você pode ter 18 anos ou mais, tá? Você não pode ter menos, mas pode ter o 18 ou mais. Se você só colocasse maior de 18 anos, então se você tiver exatamente igual a 18, não está valendo, tá? Tem que ser mais do que isso. Nem que seja 18,1, mas é maior. Tendo o tracinho de igual, você inclui aquele número na jogada, tá? Tudo bem? Mesma coisa se for um menor, né? Se a gente vai falando lá sobre menor ou igual a 3, significa que o 3 também está incluído na tua resposta, tá? Agora, se não tiver aquele tracinho embaixo, for só menor do que 3, isso você não está considerando o 3 na jogada. É um pouquinho maior que 3, qualquer coisa maior. 3,1, 3,00001, mas não inclui o 3, tá? Tem o tracinho, pode incluir aquele número na jogada, tudo bem? Então, esses símbolos serão muito importantes para que a gente possa entender e compreender a interpretação do texto, porque o texto muitas vezes não vai estar em símbolos matemáticos e você precisa entender o que eles significam, tudo bem? Então, vamos aqui relembrar algumas dicas sobre a equação do primeiro e do segundo grau, porque para resolver equações de primeiro e de segundo grau, inequações, você precisa entender como funciona uma equação do primeiro grau, tá? Então lembre-se daquelas regras básicas, né? Onde você tem a igualdade, que nesse caso vai ser um símbolo de maior ou de menor, maior igual, menor igual. Você transportando um certo valor, expressão, de um lado para o outro, você troca de sinal. Isso por quê? Porque se você faz uma operação de um lado, do outro lado também tem que acontecer, tá? Então se eu somo 2 aqui, tem que somar 2 do outro lado também. Tudo bem? Então, ó, eu trouxe aqui um exemplo para a gente entender. Ó. Ele pergunta o seguinte: quais são os resultados naturais? Naturais por quê? Está falando do conjunto dos números naturais, que é aquele n, assim, ó, com letra grega. E os naturais, gente, são todos os números a partir do zero, mas que não incluem nem números decimais, nem números negativos. São os primeiros números que a gente aprende na escola, né? Ó, 0, 1, 2, 3, até o infinito positivo, tá certo? Então, números naturais, quando ele quer só resultados naturais, então é de 0 para frente, tudo bem? Na inequação a seguir, ó, é uma inequação, ó, não é uma igualdade aqui, tem aqui um maior que, então nós queremos valores que esse lado esquerdo acabe se tornando maior que o lado direito. E como é que a gente faz isso? Resolve como se fosse uma equação, tudo bem? Então nós vamos colocar aqui, ó, como se fosse uma equaçãozinha do primeiro grau. Aqui desse lado nós vamos colocar tudo de um lado só, aquilo que tem o x como sua parte literária, né? Então, ó, se aqui tem mais, aqui tem 4x, então é mais conveniente eu jogar esse 2x para o lado direito. Eu sei que é de costume da gente sempre colocar do lado esquerdo a letra, do lado direito os números. Mas para ficar mais fácil e fugir de muito número negativo, a dica que eu te dou é essa. Ó. Olha o lado que tem mais x, vamos dizer assim, né? Mais valores com x e joga as letras tudo para esse lado, né? Então eu vou jogar o 2 aqui, ó, para o lado direito. E nesse caso o 38 é que vai vir aqui para o lado esquerdo, tá certo? Então vai ficar assim essa equação. Vamos puxar tudo isso aqui para cá, ó. No meio a gente vai ter aqui o sinal de maior, vai ser mantido, tá? Até o final. E aí, ó, do lado esquerdo, quem é que ficou, né? A gente vai deixar os números dessa vez, né? O menos 18 já estava aqui. E o menos 38, que vai vir, né, de presente, ele vai vir aqui, ó, somando. Então, mais 38. Já do lado direito, como eu resolvi colocar tudo para lá, os números ligados às letras, nós temos aqui o 4x e o 2x vai vir subtraindo aqui para esse lado, tá bem? Então, observe aí quais foram as trocas, tá? Porque o 2x foi para o lado direito e o menos 38 veio para o lado esquerdo. Então, vamos resolver aqui essa inequação aqui, mantendo esse sinal aí de maior que eu fiz aqui bem grande, né? Então, continuando aqui com maior que, menos 18 mais 38 vai dar 20. Isso porque, imagina, você está devendo 18 e aí você tem 38 para pagar, ainda vão te sobrar 20. 4 menos 2 aqui vai dar 2, então 2x é igual a 20. Deixando o x sozinho, ele vai passar ali dividindo 20, vai ficar assim, 20 dividido para 2 é maior que x. Então, dividindo vai ficar 10 sendo maior que x. Tá? E antes que você já saia marcando, né, as alternativas,
uma dica de interpretação é você reler a pergunta de novo, tá? Mas veja só, 10 é maior que x também pode ser escrito como x sendo menor do que 10, tá? É só você espelhar. Lembra que a gente só vai mudar de posição esse maior que e menor que se a gente espelhar toda a equação ou multiplicar ela por menos 1. Caso contrário, a gente não muda, tá? A gente manteve aí toda na nossa inequação. Só que agora no final da interpretação a gente pode chamar que 10 é maior que os valores possíveis para x ou que x é menor, né, que os valores menores que 10 é que pertencem ao x, tá? Então veja só, antes de marcar, vamos dar uma lida de novo na pergunta para ver se satisfaz a nossa resposta, né? Ó, a gente conseguiu aqui que x tem que ser menor do que 10. E temos alternativa para isso, né? Só que lembra que ele pergunta ali em cima quais são os resultados naturais. Seria apenas x menor que 10 se a gente estiver falando dos números reais. Então, todos os números reais menores do que 10. Positivo, negativo, decimal, fracionário, tudo isso no mesmo conjunto. Mas ele só quer os números naturais. Por isso, a resposta é aqui a letra E. Ó. Nós temos aqui todos os valores naturais que são menores do que 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Né? E o 10 não está incluído, tá vendo? Porque o sinal de menor não está com aquele tracinho mostrando que é menor e igual a 10. Tudo bem? Mais uma dica para a equação do primeiro grau. Eu trouxe aqui mais uma situação em que a equação não está aparecendo, tá? Você vai ver questões assim também, onde nós temos um texto e desse texto nós vamos interpretar se é uma equação ou uma inequação, tá? Então vamos entender aqui, ó. Ana tem 2 vezes a idade que Maria terá daqui a 10 anos. Entretanto, a idade de Ana não supera, ó lá, não supera o quádruplo da idade de Ana. Então, na idade de Maria. Então, se a gente for chamar aí, ó, de A e M, para ficar mais simples, né? A gente sabe, ó, que a idade de Ana não supera, ou seja, é menor que a idade de Maria. O quádruplo da idade de Maria, perdão. Então, nós temos essa inequação e também temos aqui a primeira parte, né? Ó. A primeira parte diz assim que Ana, esse A aqui, certo? É igual, ela tem, né? Ela tem 2 vezes a idade de Maria, que Maria terá daqui a 10 anos. Então, será 2 vezes M mais 10. Por quê? Porque ali, ó, ela está dizendo que é 2 vezes o que Maria vai ter daqui a 10 anos, né? Maria mais 10 vezes o 2, tá certo? Como nós dissemos aqui no início, ó, que o A é exatamente menor que 4M, então esse A aqui a gente pode trocar, ó, por 4M, ficando assim, ó, 4M. E aí, ao invés de eu colocar o igual, né, eu vou colocar o menor também, tá? Porque ele diz essas duas coisas, ó, o 4M aqui, ele é maior que a idade de Ana, tá vendo? Ó? Veja a interpretação, como é que a gente lê. A parte aberta fica sempre para o maior. Então, eu posso ler aquela primeira equaçãozinha ali, na equação, que Ana tem uma idade menor que 4 vezes M, ou eu posso dizer também que 4 vezes M é maior que a idade de Ana. Então, 4 vezes M, que eu acabei de escrever aqui de preto, é maior que a idade de Ana. O que é a idade de Ana? A idade de Ana é isso aqui, ó. 2 vezes M mais 10. A gente pode fazer aqui já o chuveirinho, que é a propriedade distributiva, para poder eliminar esse parêntese, né? Então, vamos aqui resolver essa inequação. Porque resolvendo essa inequação, a gente vai saber sobre a idade de Maria, né? Que é a única letra que está envolvida na inequação. Sabendo da idade de Maria, a gente consegue saber algo sobre a idade de Ana e aí podemos então analisar as alternativas, tá? Então vamos lá, vou dar um zoom aqui para a gente ver isso com mais detalhes, tá certo? Espero que esteja dando para ver. Então vamos lá, multiplicando 2 vezes M e 2 vezes 10, nós vamos ter o seguinte, que 4M é maior que 2M mais 20. Certo? 2 vezes M, 2 vezes 10. Vou passar esse 2M aqui para o lado esquerdo, tá? Ó, dessa inequação, ficando 4M menos 2M é maior que 20. 4 menos 2 vai dar 2.
maior que 20. Dividindo ambos os lados por 2, né? Ou então passando o 2 dividindo, como a gente costuma falar, fica assim, que a idade de Maria é maior do que 10, né? O 20 dividido para 2, certo? Então, vou escrever aqui de laranja, ó, o que nós conseguimos encontrar, que a idade de Maria é maior que 10, certo? Maior do que 10, tudo bem? Dito isto, nós podemos agora olhar aqui as alternativas, né? Vamos ver o que a gente pode fazer. Ó, a letra A diz assim: a idade de Ana é maior que a idade de Maria. Bom, a idade de Ana ela é menor do que 4 vezes a idade de Maria, tá? Então não dá para provar agora, né? Só se eu trocar ali o M pelo que eu acabei de achar, né? Que é o 10. A idade de Maria é menor do que a idade de Ana. Também não podemos afirmar muita coisa agora, né? A gente só sabe que a idade de Maria é maior do que 10 anos. E se eu trocar aqui M por 10, né? 4 vezes 10 dá 40. Imagina, Ana é menor do que 40, mas não dá para saber quem é maior do que quem, tá? Mas tem aqui uma alternativa, ó, a letra D, perdão, diz que a idade de Maria é maior que 10 anos. Isso nós podemos afirmar com total certeza. Por isso, a resposta correta é a letra D. A idade de Maria é maior do que 10 anos. Então, veja, antes que você se enrole com tanta alternativa, apenas afirme aquilo que você pode afirmar, aquilo que é possível ser afirmado. Porque se você ficar aí especulando, tentando ver outras maneiras, você vai acabar literalmente assim se enrolando todo. Então, o que a gente acabou de fazer ali com a inequação? Constatar que a idade de Maria é maior que 10 anos. Isso já é suficiente para a gente marcar aqui a letra D, tudo bem? Então, não estressa, vai fazendo aquilo que você consegue, tudo bem? Então, vamos aqui para o segundo grau. Vemos aí exemplos e maneiras do que como pode ser cobrado do primeiro grau e qual a interpretação algébrica que a gente pode ter com os símbolos de maior, menor, e a gente precisa prestar bastante atenção. Bom, algumas coisas que a gente precisa lembrar. Como toda inequação ela parte da ideia da equação, só que com uma interpretação final diferente, nós precisamos nos lembrar de algumas regrinhas das equações do segundo grau, que não necessariamente precisa se usar Bhaskara todas as vezes, tá? A gente vai ver que somente o discriminante delta, que é bastante importante em alguns casos, para saber se nós temos uma raiz ou nenhuma raiz possível, tá? Então vamos lá, ó. Quando eu tenho esse tipo de equação de segundo grau, ó, tá aqui o grau 2, ó. Quando eu tenho esse tipo de equação de segundo grau, a gente pode resolver ela sem Bhaskara. Como assim? Ó? Colocando o x em evidência, vamos supor o seguinte, ó, que ao invés desse igual aqui, a gente coloque o símbolo de maior que zero, tá certo? Vamos lá, vamos resolver isso daqui. Resolvemos como se fosse uma equação do segundo grau. Então vai ficar da seguinte maneira, a gente coloca o x sozinho em evidência, ó, e multiplica um parêntese. Esse parêntese vai ser a minha equação que está aqui em cima com um grau a menos, né? Então, x ao quadrado vai virar só x e 5x vai virar só menos 5, tá? Porque perdendo o grau aqui, ficando grau zero, qualquer coisa diferente de zero elevado a zero dá 1. Então, ele some, tá? Então, diminuindo o grau ali, ele vai sumir. Isso tudo é maior do que zero. Tá certo? Então, com isso, a gente pode entender que ou x é maior do que zero, certo? Ou x menos 5 é maior que zero. E aí nós temos novamente uma inequação do primeiro grau, que é fácil de resolver, né? Ó, o menos 5 vai jogar para lá, x então é maior que 5 positivo. Então, ou x é maior do que zero, ou x é maior do que 5. Então, a gente consegue ter uma noção aí de quais os valores possíveis para x, para que aquela inequação ali seja maior do que zero, tá? Porque se ela for zero, vai dar igual. Não queremos igual, queremos maior. Então, tem que ser maior do que zero, tá bem? Então, tendo essa noção, nós conseguimos resolver os possíveis valores de x. Então, veja, nesse tipo de equação aqui, ó, que está x ao quadrado é positivo, então ela será uma parábola positiva, né? Ó, quando o valor de A, né, que é o coeficiente aqui, é positivo, então o sorrisinho é feliz, tá? Se é positivo ali, essa parábola ela parece um sorriso
feliz, né? A concavidade voltada para cima. E aí, nesse caso, quais são as raízes dela, né? Ó, as raízes aqui, ó, não vou precisar nem do eixo Y aqui. Eu consigo só fazer esse estudo do sinal com o eixo X. Olha só. Vamos supor que aqui seja o 0, tá? E aí ele vai passar aqui pelo 0 e vai passar também pelo 5, tá? Vamos supor que aqui é o 5 e aqui é o 0, 0, né? Onde passa aqui o eixo Y. Então, observa que ela vai fazer essa curva dessa forma, né? Um sorriso feliz, porque é positivo ali o valor que está ao lado do X. Então, veja só. Quando é que essa parábola tem valores positivos, tá? Ela tem valores positivos quando, não, aqui embaixo entre 0 e 5, os valores são abaixo de 0, né? São abaixo do eixo X, por isso negativo. E aqui em cima, aqui é positivo e aqui é positivo, né? Então, ó, na nossa interpretação, vou até apagar aqui, ó. O que nós calculamos aqui foi as raízes da equação, né? Fazer como se fosse uma equação, ó, ou x é igual a 0, ou x é igual a 5. E aí, quando fizemos o estudo aqui do sinal, nós conseguimos observar que entre 0 e 5, sem contar com o 0 e com o 5, entre 0 e 5, essa inequação ela é negativa, tá? E antes do 0 e depois do 5, ela será positiva, tá? É só fazer o desenho que você consegue compreender. Então, como é que a gente pode escrever a solução para esse problema, tá? A solução seria assim, ó. Nós podemos escrever um intervalo menor, né, de menos infinito até o 0, tá? Até o 0. Só que de maneira aberta. De maneira aberta a gente faz assim, o colchete para o lado de fora, ó, virado para o lado de fora. Tá certo? E é sempre aberto na parte do infinito, porque a gente não tem um valor fechado, né, para o infinito. Então ela vai aqui, ó, do intervalo de menos infinito até 0 e também de 5, certo? Aberto no 5, porque o 5 não conta, até mais infinito. Também aberto. Então pode ser escrito assim algumas questões, as alternativas mostrarem os intervalos onde x tem essa possibilidade. Uma outra maneira de escrever isso aqui seria o seguinte, ó, conjunto solução, a gente abre uma chave e diz assim que x pertence aos números reais, tal que, né, uma barrinha ou um ponto e vírgula, x tem que ser menor do que 0, né, sem contar com 0, e x tem que ser, ou na verdade, né, vou colocar aqui ou x tem que ser maior do que 5. Tudo bem? Então, ou x é menor que 0, antes do 0, ou x tem que ser maior do que 5 para que essa função ali, x ao quadrado menos 5x, seja maior do que 0, seja positiva, né? O resultado dela, o valor de saída, seja positivo. Então, observe que o desenho ajuda bastante. Porque, primeiro, como é que nós sabemos se a curvatura é feliz ou triste, né? É só olhar o valor que está ali com x ao quadrado. Se for positivo, é um sorriso feliz. Dessa forma, com a concavidade voltada para cima. E se ali for negativo, aí a gente coloca essa concavidade para baixo e tem um outro estudo de sinal, tudo bem? E os pontos onde elas encostam, né, que será o nosso intervalo, os nossos limites ali, eles vão ser determinados pelas raízes da equação, que são o x1 e o x2. Eu resolvi aqui sem Bhaskara, mas pode ser resolvido também utilizando a fórmula de Bhaskara, tá? Então vamos lá para mais um exemplo, né? Dessa vez aqui, ó, numa equação de segundo grau, né? Que vai se transformar numa equação de segundo grau incompleta do tipo ax² mais c, né? Ó, nós temos aqui o coeficiente a, mas não temos o coeficiente b, né? Aquele que fica junto com o x. Ele só tem aí o coeficiente c, né? Ó, bx mais c igual a 0. A gente não tem aqui o coeficiente b nessa jogada. Então, como é que resolve um tipo de equação desse tipo, né? Nós temos uma inequação, então, para resolver essa inequação, transformamos a nossa inequação em equação do segundo grau mesmo. Então, ela vai ficar o seguinte, ó, 3x ao quadrado, esse menos 27 a gente vai jogar lá para o outro lado, ó, vai virar mais 27, tá, ó, igual a 27 positivo,
Passa agora o 3 dividindo, ó, x ao quadrado será 27 dividido por 3, que vai dar 9. X ao quadrado sendo igual a 9, a gente tira a raiz quadrada de ambos os lados para poder eliminar esse expoente aqui. E aí nós vamos ter o seguinte, que x será mais ou menos 9, tá? Porque no resultado de uma raiz quadrada, nós podemos ter aí positivo e negativo, né? Ó, 9 vezes 9, melhor, 9, 3 vezes 3, né? Perdão. 3 vezes 3 vai dar 9, assim como menos 3 vezes menos 3 também dá 9. E agora fazemos aquele nosso estudo do sinal, né? Eu vou colocar aqui o eixo, mais uma vez, o eixo x, aqui como se a gente estivesse criando o nosso gráfico, tá? Fazendo aqui um eixo. E aí eu vou marcar as nossas raízes, né? Nós temos aqui o menos 3 e o mais 3. E aqui entre eles vai passar lá o menos 2, menos 1, 0, 1. É uma reta real, não é isso, gente? E por ser uma reta real, nós temos vários valores aí entre esses dois, que são nossas raízes. E agora eu vou colocar a minha parábola, né? Ela tem concavidade para cima, tá? Porque o nosso valor ali, o coeficiente A é positivo. Então, nós vamos ter aqui uma curvinha que passa pelo 3 e depois vai subir pelo mais 3. E fazendo o estudo, nós temos o seguinte, ó, que a nossa curva ela passa por baixo do eixo, sendo negativo, entre esses dois valores, né, entre o menos 3 e 3. E terá valores positivos a partir, né, aqui do 3 positivo e antes do 3 negativo. Sem contar, é claro, com o menos 3 e o 3. Fica ali uma bolinha, ó, aberta, tá certo? Não contam com eles porque a minha inequação do segundo grau, ela tem ali um menor que, e não tem nenhum tracinho ali indicando que é menor e igual a zero. Então, como é que nós podemos escrever a nossa solução aqui? Ó? A solução pode ser escrita da seguinte forma, como nós queremos valores menores que zero, então são esses valores aqui, ó, entre menos 3 e 3, teremos então um intervalo aberto entre menos 3 e o próprio 3, positivo. Abertos porque a inequação não tem aquele tracinho ali como menor e igual. Então, quais são os valores de x necessários para que a função seja menor que zero? Entre menos 3 e 3 no intervalo aberto. Uma outra maneira seria o seguinte, dizer que x pertence ao conjunto dos números reais, tal que o menos 3 é menor que esse valor de x, que é menor que 3. Nessas situações, a imagem da nossa função será menor que zero, ou seja, negativa. Tudo bem? Vamos então ver aqui detalhes de equações completas, onde nós podemos utilizar a fórmula de Bhaskara ou simplesmente o soma e produto, como conhecemos. O soma e produto é uma técnica que a gente tem que a soma de dois valores, as nossas raízes, tem que ser igual a menos b sobre a. E o produto dessas raízes, dessas mesmas raízes, o mesmo valor, tem que dar igual a c sobre a. E ela é vantajosa em que sentido? Vantajosa principalmente quando o nosso coeficiente a aqui, ó, o coeficiente o que acompanha o x ao quadrado, é o nosso a, ele é igual a 1, porque aí ali aquela fração vai ser 1 embaixo, tá bom? O nosso coeficiente b aqui é o menos 7 e o coeficiente c é o mais 12. Tá? Então, vamos pensar aqui agora, né? Ó, como nós vamos formar o nosso soma e produto. A soma vai ter que dar menos b sobre a, ou seja, 7. Porque menos com menos, né? Já que o coeficiente b já é negativo, e aqui também pede algo negativo, menos com menos vai virar 1 mais, tá? E sobre a, como a é 1, não precisa escrever nada ali embaixo, tá certo? E o nosso produto, né? O nosso produto aqui das duas raízes, x1 e x2, tem que ser igual a c sobre a, ou seja, 12. Por quê? Porque o c é 12 e o a é 1. Então, não precisa escrever nada embaixo, já que é o denominador 1. Então, vamos pensar. Que números multiplicados vão dar 12 e que, ao mesmo tempo, somados vão dar 7. Né? Nós temos aqui o 4 com o 3, não é isso? 4 vezes 3 é 12 e 4 mais 3
dá 7. Então, nossas raízes x1 e x2 serão 4 e 3. Vamos fazer agora o estudo do sinal, onde a gente vai colocar aqui o eixo x, para nos dar aquela guia, né? E esse eixo x, ele vai estar aí marcado, né? Demarcado nessas raízes, né? Na raiz 3 e na raiz 4, tá certo? Vamos fazer agora a parábola, que terá com cavidade para cima, visto que o A ali é positivo, será um sorrisinho feliz. Então, vamos aqui fazer a nossa parábola passando pelo 3 e pelo 4, né? Com cavidade para cima, tá vendo? Então, vamos fazer o estudo, né? A imagem da função ela é negativa aqui entre esses pontos, ó. Toda negativa aqui, ó, entre 3 e 4. E será positiva nos intervalos anteriores a 3 e posteriores ao 4. Nossa inequação pede algo que seja menor que zero. Então, queremos os valores aqui, ó, entre 3 e 4. Vamos escrever, então, nossa solução. Nossa solução ela pode ser escrita da seguinte maneira. Como é um intervalo que nós queremos o negativo, então é entre 3 e 4, só que de maneira aberta, tá? E por que aberta? Porque o menor não está com aquele tracinho ali, não seria fechado. Outra forma também de marcar essa solução seria o seguinte, dizendo que x pertence aos números reais, tal que esse x ele está entre 3 e 4, né? O 3 menor que x, menor do que 4. Nós repetimos o sinal da desigualdade aí, sem o tracinho, porque não incluem o 3 e o 4 nessa solução. Então, a solução para que essa inequação ela resulte em valores menores que zero é que x tem que estar entre 3 e 4 nos números reais. Vamos então aqui para essa aqui, onde nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara. Dá para usar soma e produto? Dá para usar soma e produto sim, mas eu vou me ater a tentar usar a Bhaskara aqui para ter várias opções para você que está assistindo aí, tá? Começando por, né, isso daqui, ó, não está no formato de uma equação do segundo grau, né? Então tem que estar um zero ali depois da desigualdade ou da igualdade. Então esse 6 eu vou passar para esse lado esquerdo aqui, subtraindo, tendo então nossa nova equação da seguinte forma: 2x ao quadrado menos 8x, e aí ó, esse 6 vai passar aqui virando um menos 6, não é isso? 12 menos 6 dá 6 positivo. Isso tudo continua sendo menor ou igual a zero, tá certo? Dessa vez, ó, nosso símbolo de desigualdade tem o tracinho, então quando nós encontrarmos as raízes x1 e x2, elas estarão incluídas na solução final. Então vamos lá, resolvendo aqui por Bhaskara. Primeiro começando ali com o delta, né? Vou colocar aqui as fórmulas automáticas para me ajudar. E vamos calcular aqui o discriminante delta. Delta será b ao quadrado, né? O valor de b ali é menos 8. O valor de a é 2. E o valor do 6 é c. Do c é 6. Podemos até pegar essa equação aí e dividi-la toda por 2 para ficar com números menores. Mas eu vou fazer com números maiores de propósito para a gente exercitar. Então, vamos lá. B ao quadrado é menos 8 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, que é 2, vezes o valor de C, que é 6. Continuando, então, delta vai ser 8 ao quadrado é 64. E aqui, ó, 4 vezes 2 vai dar 8, negativo, menos 8, né? E menos 8 vezes 6 dá 48, continuando sendo negativo, porque os sinais são diferentes. Finalizando, então, delta vai ser 64 menos 48. Se fosse 64 menos 50, daria 14. Mas como é 48, eu tenho que acrescentar 2 nessa história aí, vai ficar 16, tá? Lembrando que quando o delta é um valor positivo, isso significa que nós teremos duas raízes, x1 e x2. Quando esse delta, vou até colocar aqui para você relembrar, né? Quando esse delta ele é exatamente zero, nós vamos ter apenas uma solução, tá? Uma solução. Quando nós temos esse delta sendo um valor positivo, né, maior do que zero, nós teremos então duas soluções, o x1 e o x2.
Agora, quando esse delta for negativo, você calcular ele aí e ele dá um número menor que zero, nós sabemos que não existirá soluções, né? Sabemos que x, então, não pertencerá aos números reais, portanto, sem soluções reais. Isso não quer dizer que não haverá um gráfico, tá? Mas que quando a gente faz lá a parábola, ela vai estar toda para cima do eixo x, ou então toda abaixo do eixo x, sem encostar no eixo. Tá? Não haverão valores para x nessa função. Então vamos continuar agora, né? Calculando agora o valor de x, ó, ele é menos b, tá ali a fórmula, né? Ó, menos b. Mas como b já é negativo, menos com menos vira mais. Mais ou menos a raiz quadrada do meu delta. Delta é 16 nesse caso. Dividido por 2 vezes o valor de a. Como o valor de a é 2, fica 2 vezes 2. Daqui vamos puxar nossas duas soluções. O x1, que será 8 mais 4, porque raiz de 16 é 4, dividido por 4. 8 com mais 4 dá igual a 12. E 12 dividido por 4 vai dar igual a 3. Então, a nossa primeira raiz, o x1, é 3. Agora, vamos falar do x2. O x2 vai caminhar pelo lado negativo. 8 menos 4 dividido por 4. 8 menos 4 dá 4. Dividido por 4 vai dar igual a 1. Então, nossa segunda raiz é 1. Agora que nós sabemos a raiz do x1 e do x2, a gente vai fazer o estudo do sinal. E esse estudo do sinal, aqui embaixo, a gente coloca lá o eixo, novamente o eixo x nessa história. E ele será demarcado pelas raízes, né? A raiz aí com o valor 1 e a raiz com o valor 3. Como nossa parábola tem um coeficiente ali positivo no a, então ela é um sorrisinho feliz, né? Então, por isso, ela será uma parábola desse jeito aqui, ó, passando pelo 1 e pelo 3, e ela vai estar com a concavidade para cima. Fazendo agora o estudo do sinal, né? Entre 1 e 3, né, ó, nesse intervalo aqui, os valores de x vão resultar numa imagem negativa, uma imagem abaixo desse eixo. Já nos intervalos anteriores a 1 e posteriores ao 3, teremos valores negativos. Caso essa parábola fosse voltada para baixo, seria tudo o contrário, né? Entre 1 e 3 seria positivo, anterior a 1 e posterior a 3 seriam negativos. Seria o contrário, porque a parábola estaria virada de cabeça para baixo. Na nossa inequação, queremos valores menores e iguais a zero. Então, nossa solução será da seguinte forma. Queremos as partes são menores e iguais a zero, né? Menor que zero está aqui nesse intervalo aqui entre 1 e 3. E igual, né, vai contar com 1 e com 3, porque sendo as raízes da equação, quando elas colocam lá o x valendo 1 ou 3, o resultado será zero. Então, nós vamos ter o que de solução, né? Podemos escrever a solução da seguinte forma. De forma fechada, porque a inequação ela tem um tracinho. E se tem um tracinho, ela é fechada. Fechada onde? Fechada no 1 até o 3 com um intervalo. Tá certo? Uma outra forma seria a seguinte. Deixa eu voltar aqui para ficar um S. Uma outra forma seria dizer que x pertence aos números reais, tal que 1 é menor e igual a x, que é menor e igual a 3. Então, a gente representou aí algebricamente o nosso intervalo entre 1 e 3, estando fechado, né? Menor e igual. Tudo bem? Vamos então aos nossos exercícios. Vamos ver como toda essa história aí, todas as inequações, cabem em questões de concurso. E a primeira diz o seguinte, ó, a pergunta final é: quantos cadernos deverão ser produzidos, no mínimo, para que o valor arrecadado supere os gastos? Então, ó, ele me dá essa dica de que o valor arrecadado, a arrecadação, tem que ser maior, né? Supere, maior ou igual aos gastos, tá? Os gastos aqui. Então, vamos representar agora as nossas inequações. Escrevendo da seguinte forma, né? Ó, uma empresa que trabalha com cadernos tem gastos fixos. Se você lembra das funções do primeiro grau, né? Toda vez que fala o gasto fixo, é o gasto que
não depende, né, de nenhum valor variável. Então ela fica ali sem letra. Então é a parte dos gastos, né? Ó, R$ 400 mais um custo de R$ 3 por caderno. Então R$ 3 por caderno. Vamos chamar os cadernos de X, tá certo? E essa parte é variável, né? Então dependendo do número de cadernos, vai ser multiplicado por 3. Sabendo que cada unidade vai ser vendida, né? A arrecadação, ó, R$ 11 para cada caderno vendido. X sendo então maior ou igual àquilo ali. Vamos dar um zoom para a gente ver essa equação um pouquinho mais de perto. Então ela vai ficar dessa maneira aí, ó. 11x tem que ser maior ou igual, tá? Superar, né? Não ter nenhum prejuízo, tem que ser maior ou igual ao meu 400 mais 3x, que são os gastos, tá? Então vamos agora calcular isso daí. Vamos passar esse 3x, é uma inequação do primeiro grau, então não precisa de estudo do sinal na parábola. Passa o 3x para o lado esquerdo, virando negativo, né? Então, ó, 11x menos 3x tem que ser maior ou igual a 400. 11 menos 3 vai dar 8. Ó. 8x tem que ser maior ou igual a 400. Passando então o 8 dividindo, ó, vou terminar aqui, ó, a conta. Vai ficar x é maior ou igual a 400 dividido por 8. Então, x será maior ou igual a 400 dividido por 8. Se fosse só o 40 dividido por 8, daria 5. Mas como é 400, nós vamos colocar ali um zerinho também na nossa resposta. Então, tornando-se 50. Então, é necessário comprar, melhor, vender pelo menos 50 cadernos para não se ter um prejuízo, né? A arrecadação superar aí os gastos. Tudo bem? Vamos para número 2. Sabendo que um quadrado possui 4 lados congruentes, por isso que eu desenhei aqui um quadrado com lado x e comprimento x também. Que condição deve ser cumprida para que a área desse quadrado seja maior, tá vendo? Não é maior ou igual, é só maior que o seu perímetro. Então vamos escrever isso daqui, né? Ó, nós queremos, vou dar um pouco mais de zoom, nós queremos então que a nossa área seja maior que o seu perímetro, com um quadrado de medidas x por x. Então vamos escrever. Como é que a gente calcula a área, pessoal? A área é a multiplicação do comprimento vezes a largura, né? Ó, x vezes o x. E como é que se calcula o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados, né? Como são 4 lados, 4 vezes x dá 4x. Ou pensando, né? X mais x mais x mais x vai dar 4x, tá certo? Então nós temos o seguinte, que x ao quadrado tem que ser maior do que 4x. Passando esse 4x, né, ou subtraindo dos dois lados o 4x, nós vamos ter o seguinte, ó, x ao quadrado menos 4x tem que ser maior do que zero. E aí temos então uma equação, vamos resolver as raízes, né, uma equação de segundo grau incompleta do tipo ax bx. Então como é que a gente resolve essa parada aqui? Ó? A gente vai deixar um x em evidência, ó, vamos tratá-la como uma equação. X ao quadrado menos 4x igual a zero. Com isso, ó, um x em evidência, abre o parêntese e diminui um grau em todo mundo. Dá para resolver por Bhaskara, Gutierrez? Dá para resolver por Bhaskara, mas você vai ver que isso aqui é bem mais rápido. Ó. Diminuir um grau. Com isso, eu posso concluir que minhas raízes é que x é igual a zero ou que o que está ali dentro do parêntese é igual a zero. Por que, Gutierrez? Porque numa multiplicação que resulta em zero, um dos dois fatores tem que ser igual a zero, tá certo? X igual a zero é um dos nossas raízes, x menos 4 é a outra. Passando o menos 4 para lá, eu vou ter que x será igual a 4. Então, o x1 é 0 e o x2 é 4. Como é uma função do segundo grau, vamos fazer o nosso estudo do sinal. Colocando aqui o eixo x, e ele será demarcado por quem? Demarcado pelas nossas raízes, 0 e 4. E agora eu vou traçar a parábola, né? A parábola
vai passar aqui, é uma função do segundo grau, cuja o coeficiente A é positivo, então o sorrisinho será feliz assim. Fazendo agora o estudo do sinal, ó, entre 0 e 4, os valores da nossa imagem são abaixo de 0, né? São negativos. Antes do 0 vai dar positivo e depois do 4 vai dar positivo também. A função está lá acima do eixo. Como nós queremos aqui que seja maior do que 0, né? Ó, tá aqui ó, a função aqui ó, no original, ela é assim, ó. Como nós queremos que seja maior do que 0, então nos importa apenas os valores antes de 0 e depois do 4. A solução será, nossa solução ela é entre antes do 4, tá? De menos infinito até 0, porém, como estamos falando de área e perímetro, não existe, né, algo menor do que 0. Então basta a gente colocar aqui que a nossa função é de x pertencente aos números reais, tal que ele tem que ser maior que 4. Ó. X tem que ser maior que 4. Tá? Por que não pode ser menor que 0, Gutierrez? Ali, ó. Menor que 0 e maior que 4. Mas estamos falando de comprimento. E comprimento não tem negativo. Portanto, só nos interessa, só nos satisfaz os valores aqui ó, depois do 4. Porque aí depois do 4 no eixo X, sempre a imagem será positiva na nossa parábola. Tá certo? Então, vamos ler aqui as alternativas agora que sabemos a solução. Os lados do quadrado devem ser iguais para dar maior que 0? Eles sempre serão iguais, tá? Mas isso não me garante que a solução será positiva. A medida do lado do quadrado deve ser maior que 10. Não, é maior que 4. Então, vai chegar aqui, ó, a letra C também não dá certo. A letra D fala exatamente a nossa solução. A medida do lado do quadrado deve ser maior que 4. Então, x tem que ser maior que 4, conforme nossa solução aqui em cima. Tudo bem? Vamos então para a nossa próxima questão. Começando aqui pela número 1, diz o seguinte: uma empresa que trabalha com cadernos tem gastos fixos, tá? Toda vez que a gente está falando de equações e funções e fala de gastos fixos, são aqueles gastos que não são influenciados por uma variável, né? Eles são aquele valor e pronto. Mais um custo de R$3. Então, se a gente for colocar aí ó, essa função do custo, o custo será igual a R$400 mais R$3 a cada caderno. Então, o caderno eu vou chamar aqui de X como variável. Enquanto as unidades vendidas, está escrito aqui, que será vendida a R$11 cada caderno. Tá? Quantos cadernos deverão ser produzidos para que o valor arrecadado supere o valor dos gastos? Então, eu quero que a arrecadação, vou colocar aqui do outro lado, que é 11 vezes os cadernos, né, R$11 vezes os cadernos, ela supere, ou seja, ela seja maior que os gastos. E por isso, o nosso símbolo aqui da desigualdade vai ficar aberto para o lado do 11x. E agora a gente vai poder trabalhar toda essa equação, tá? Eu vou espelhar essa equação para que ela fique um pouco mais organizada, tá? E o valor do x esteja com mais valores de um lado só. Então, ó, 11x tem que ser maior e 400 mais 3x. Resolvendo então agora isso aqui como se fosse uma equação do primeiro grau, nós vamos aqui passar apenas o 3 de um lado para o outro, né? Ele vai parar aqui do lado esquerdo, fazendo assim, ó, 11x menos 3x tem que ser maior que 400. 11 menos 3 vai dar 8. Então, teremos assim, 8x igual a 400, perdão, será maior, né? Maior que 400. X, então, tem que ser maior que 400 dividido por 8. Se fosse apenas o 40 dividido por 8, daria 5. Mas, como tem ali um zero, nós vamos utilizá-lo também na resposta, sendo assim 50
é o valor do x, né? Mas esse caso é maior, tá? Então eu vou apagar ali o sinal de igual e colocar o sinal de maior que. X tem que ser maior que 50, o que significa que tem que comprar pelo menos 50 cadernos, vendê-los a R$11 para que sejam superados os gastos. Comprando exatamente R$50, não teremos nem lucro nem prejuízo. Porém, para obter lucro tem que ser maior que 50. Aqui na pergunta eu ainda colocaria a palavra assim, sabendo que cada unidade é R$11, quantos cadernos deverão ser produzidos no mínimo? Porque aí você consegue marcar com mais tranquilidade 50 cadernos, porque é um mínimo. A partir de 50 cadernos, a pessoa começa a ter lucro. Vamos para a questão número 2. Sabendo que o quadrado possui lados congruentes, por isso que eu desenhei aqui ó, x por x, que condição deve ser cumprida para que a área, vou escrever, ó, a área seja maior, né, do que o seu perímetro. Então, maior que o perímetro. E aí vamos entender aí o que é que vai acontecer. Dando um pouco mais de zoom. Como é que nós calculamos a área? Multiplicando comprimento e largura, no caso x vezes x. E isso tem que ser maior que o perímetro, que é a soma de todos os lados. Como todos os lados medem x, 4 lados dará 4x. Do lado esquerdo teremos x ao quadrado, e aí eu vou passar esse 4x aqui para o lado esquerdo, virando menos 4x, maior agora do que zero. Então nós temos aí uma inequação do segundo grau, do tipo incompleta. E tratando ela como se fosse uma equação, né, se fosse igual, ó, x ao quadrado menos 4x igual a zero, eu vou utilizar aqui uma inequação, né, incompleta, que para isso eu coloco o x em evidência, abro um parêntese, todas as vezes que nós temos o coeficiente a e o coeficiente b, você pode fazer isso. Então, x vezes x menos 4, porque é o mesmo polinômio aqui, só que com um grau a menos, igual a zero. Numa multiplicação que resulta em zero, ou o primeiro termo é zero, chamado de x1, é igual a zero, ou então o segundo termo, x menos 4, x2 dessa vez, é igual a zero. Passa o 4 para lá, x2 então será igual a 4 positivo. O que nos indica que para que essa função ela zere, né, ela tenha uma imagem zerada, ela tem que ser 0 ou 4. Fazendo agora o estudo do sinal, nossa parábola tem concavidade para cima, então ele vai passar dessa forma no desenho. Só que nós queremos valores maiores do que zero, tá ali, ó, a função inicial, tá aqui, ó. Então é uma inequação em que buscamos uma imagem que seja maior do que zero. Então, ou antes do zero, aqui, ó, x ser menos que zero, ou x ser mais do que 4. Porque se for entre 0 e 4, a imagem é negativa, tá certo? Então, nós vamos analisar o seguinte. Como estamos falando de comprimentos, comprimentos menores do que zero não podem existir, né? Não tem como ter um comprimento negativo. Então, nós só vamos considerar daqui do 4 em diante. Ou seja, nossa solução pode ser escrita da seguinte forma. A solução é um intervalo acima do 4, ó, x sempre sendo maior do que 4. Ou daquela forma algébrica completinha, x pertence aos números reais, tal que x é maior que 4. E observe que não é maior e igual a 4. Então, é a partir do 4 mesmo. Nas alternativas, a que melhor se encaixa é a letra D. Ó. A medida do lado do quadrado deve ser maior do que 4. Tudo bem? Vamos para a questão de número 3. Nós temos agora um produto notável, né? Então, além de uma inequação ali, onde tem o valor do menor, nós temos também um produto notável, que é o quadrado da diferença. Que, para quem não lembra, é você fazer o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, vamos desenvolver aquele quadrado ali, ó. O x menos 2 elevado ao quadrado. Isso tudo vai ser o quê? O primeiro ao quadrado, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ficando menos 4x,
mais o segundo ao quadrado. 2 ao quadrado, que vai dar igual a 4. Vou colocar logo o valor. Então, a gente sabe que isso tudo aqui vai ter que ser menor do que o que sobrou ali da nossa inequação, 2x menos 1. E aí nós vamos dar um pouquinho mais de zoom e resolver isso daqui, tá? Então, vamos lá. Teremos uma inequação do segundo grau, onde o x² vai permanecer. E aí, ó, esse menos 4x, ele vai se encontrar com esse 2x aqui, que será menos 2x do lado esquerdo. O mais 4 vai se encontrar com esse menos 1, que se tornará mais 1. Tudo isso, então, vai se tornar menor do que 0, tá certo? Então, ó, juntando os semelhantes, teremos a nossa nova inequação. Vou resolvê-la por soma e produto, tá? Então, considerando ela como uma equação, a soma precisa ser menos b sobre a, menos 6 fica 6. E o produto tem que dar c sobre a. Então, 5 sobre 1, que vai dar igual a 5 mesmo. Começando pelo produto. Um produto que dê o valor 5. Bom, 5 vezes 1. E para que dê 6, um deles, no caso, vai ter que se tornar negativo. Mas nesse caso, ao colocar aqui o 5 e o 1, eles se encaixam perfeitamente. Ó, 5 mais 1 dá igual a 6, sendo assim o nosso x1 e o nosso x2. Vamos fazer então o estudo do sinal, já que aqui, ó, as nossas alternativas estão em formato de intervalo algébrico. Então vamos lá. Pegando aqui uma reta para representar o nosso eixo x, nós vamos ter o seguinte, vou colocar aqui desse lado mesmo. Ela terá que ser delimitada entre o 5 e o 1. Então, o 1 vem antes, aqui, e o 5 logo em seguida. A nossa parábola, ela terá concavidade para cima, visto que o nosso coeficiente a, ele é igual a 1. Então, a nossa parábola terá esse seguinte desenho aqui, passando pelo 1 e subindo aqui no 5, tá certo? Os valores negativos ficarão por conta do intervalo entre eles, tá aí a imagem abaixo do eixo, e os que estão acima do eixo é a posterior do 5 e a anterior, os valores anteriores a menos 1 também serão positivos na sua imagem. A nossa inequação pede para que seja menor, né? Menor do que 0. Então, nós vamos considerar apenas aquele meio ali entre 1 e 5. Colocando de forma algébrica a nossa solução, ó, S será igual a x pertencente aos números reais, tal que 1 tem que ser menor do que x, menor do que 5. Então, é um intervalo aí entre 1 e 5, sem aquele tracinho do igual, visto que é uma inequação com a desigualdade apenas de menor. Então, ela fica entre 1 e 5. Resposta correta, a letra A. E assim, finalizamos mais esse exercício e mais essa aula sobre inequações do primeiro e do segundo grau. Espero que você tenha gostado. Tenha um ótimo raciocínio, bons exercícios, bons estudos e até a próxima aula.